A gente começa o Bom Dia Alagoas de hoje falando de um homicídio na cidade de Arapiraca. Um homem foi morto por um policial militar dentro de um motel. Silas Emanuel está ao vivo aqui com a gente e tem mais informações a respeito desse caso. Silas, conte pra gente o que é que você já conseguiu apurar, como é que tudo isso aconteceu. Pode deixar, Violi. Bom dia mais uma vez para você, para o Gilvan e para todos que nos assistem. A vítima foi identificada como Ítalo Fernando de Melo. Ele era enfermeiro. E segundo divulgado, inclusive aí pela Polícia Civil, esse crime teria acontecido ontem na cidade de Arapiraca. Pelo que se tem de informações, inclusive ilustrada por algumas imagens que foram obtidas por circuito internos aí de vídeo monitoramento, o Ítalo estava em posse, ao lado de uma outra mulher que também era enfermeira, e eles resolveram entrar no motel. Tá? As imagens de vídeo monitoramento mostram as entradas de um carro de cor vermelha, de fato entrando no motel, e indo aí para um dos quartos. E segundo informações divulgadas pela própria polícia, pouco tempo depois, um homem ele entra de moto, ele segue o veículo, ele entra de moto dentro aí também desse mesmo motel e começa a fazer o que a gente chama de procura. Ele começa a procurar de fato onde o carro poderia estar, porque existem várias cabines, vários compartimentos, várias garagens dentro desse motel e elas estão fechadas. Então ele segue procurando de cabeça mais baixa, assim, garagem por garagem, para tentar identificar o local exato em que esse carro de cor vermelho estaria. Ele consegue identificar esse carro e, segundo a polícia, logo em seguida ele entra nesse apartamento e de fato executa o enfermeiro Ítalo. O delegado responsável pelo caso, ele nos deu mais informações aí de como todo esse cenário ele aconteceu. Vamos acompanhar o que disse o delegado. Chegando ao local, nos deparamos com o corpo do enfermeiro Ítalo Fernando de Melo alvejado no chão de uma das suítes do motel. Imediatamente, iniciamos as investigações preliminares, conversamos com testemunhas e vimos as câmeras de vídeo monitoramento do motel. As câmeras capturaram o momento em que um carro, um Jeep Renegade vermelho, adentrou ao motel, sendo este carro conduzido por uma mulher, também enfermeira, e o enfermeiro que foi morto no banco do passageiro. Algumas horas depois, uma motocicleta deu entrada ao motel, olhou alguns quartos e alvejou a vítima. Alguns momentos depois, a mulher que estava no quarto adentrou ao seu carro e empreendeu fuga. Obtivemos elementos que foram capazes de identificar o suspeito, um policial militar de Alagoas, e com a ajuda da própria polícia militar, conduzimos o suspeito para a Delegacia Regional de Arapiraca. Então, viu, pessoal, ele foi preso em flagrante, como o delegado falou, ele foi levado para uma delegacia, a Delegacia Regional de Arapiraca, onde passou pelos procedimentos administrativos necessários. E, segundo a própria Polícia Civil, foi dado a ele, durante o interrogatório, o direito de explicar o que aconteceu, o que poderia ter motivado tudo isso, mas, segundo a polícia, ele usou o direito que tinha de permanecer em silêncio. Mas, segundo o delegado, a expectativa que a motivação de tudo isso seria sido realmente esse problema extraconjugal. Realmente ele seguiu, o Jeep seguiu a mulher junto com os dois enfermeiros, e acabou de fato tirando a vida aí do enfermeiro. Ele foi preso, como nós já dissemos, deve passar aí naturalmente por audiência de custódia, para entender os próximos passos, tá? E a gente não tem mais informações, inclusive, do que aconteceu com a mulher, porque segundo o próprio delegado, logo em seguida, o que tudo isso aconteceu, ela entrou no carro e evadiu-se do local, ela saiu do local, tá? Então realmente é mais um caso aí
que termina, né, em homicídio, né, onde dessa vez, né, segundo a polícia, a motivação poderia ter sido aí uma questão extraconjugal. Mas, de fato, só o apurar de forma mais aprofundada, né, só os próximos passos aí da investigação é que vão, de fato, poder determinar, né, todos esses pormenores, todas essas perguntas que ainda não têm resposta. E, claro, naturalmente, nós vamos seguir acompanhando esse caso e atualizando, né, todos os nossos telespectadores assim que for possível. Com vocês. Ok, Silas, realmente é um caso que a gente precisa muito aguardar, né, Gilvan, o andamento das investigações e do inquérito, porque tem muitas informações desencontradas. Ela disse que ela não estava dirigindo o carro, né, o PM disse que não esteve lá no motel, enfim. A polícia vai investigar a fundo aí para a gente entender melhor a dinâmica, como é que aconteceu. O que a gente sabe é que o enfermeiro foi assassinado dentro do motel, né? E tudo isso deverá ser esclarecido nos próximos dias, com certeza, né? Com certeza. Obrigada, viu, Silas, pela sua participação por enquanto.